Olá, bem-vindos a estas conversas na Eclésia neste Outubro Missionário. Na nossa companhia e bem de longe vamos falar com o Padre Luciano Vieira. Ele é sacerdote do Coração de Jesus e vai nos dar a conhecer um pouco desta realidade que é ser missionário no seu dia-a-dia e na missão onde está. Padre Luciano, obrigada por esta disponibilidade de falar com a Eclésia. Onde está em missão? Olá, eu estou numa pequena cidade que se chama Gurue, na província da Zambésia, embora neste momento, estamos a gravar, estou a viver na casa provincial que é em Quelimane, na capital da Zambésia. Fica na zona norte, na província, logo após a cidade da Beira. É a primeira cidade depois da Beira que talvez seja a referência para a maior parte de nós em Portugal. É aí que eu estou neste momento e a trabalhar em função da missão que me fez vir para Moçambique no início deste ano. Para Moçambique no início deste ano, qual é assim a grande missão? Em que área está a trabalhar, Padre Luciano? A missão que eu fui chamado a fazer é na área da educação e é sobretudo trabalhar com a preparação de escolas para a educação. Nesta fase são 4 escolas do ensino obrigatório, e esta fase pressupõe que talvez no início do ano 2021 comecem as construções. No fundo o que nós vamos tentar fazer é reparar escolas que existem, que não estão em condições. Para ter ideia, os bancos onde as crianças se sentam são os tijolos que nós colocamos nas paredes, é um pequeno paralelo que é onde eles se sentam, escrevem no chão para poder tomar as notas. Alguns já têm alguns cadernos, outros não têm, embora os livros sejam obrigatórios para todos e gratuitos para todos, na verdade o que nós vemos é que muitas vezes eles não têm acesso aos livros e, portanto, acabam por ter uma presença na escola, mas não têm muito mais do que isso. Então a ideia que nós construímos aqui na província moçambicana dos Dionianos foi, vamos construir uma escola mais com uma resposta mais adequada às exigências dos dias de hoje no ensino e deixar de lado este tipo de estruturas bastante rudimentares. Isto tudo para proporcionar condições a crianças e jovens? Estamos a falar de que idades? Bom, nós estamos a falar desde os 3 anos para o pré-escolar até à idade de começar a escola primária e depois a escola primária completa mais os 2 anos da primeira fase da secundária, o chamado primeiro ciclo da secundária, ou seja, desde a primeira classe até à 9ª classe. Aqui diz-se classe e não ano, como em Portugal. Portanto, desde o primeiro ano da escola até o 9º ano da escolaridade, que são os anos de ensino obrigatório, são escolas construídas para esse efeito. Vamos ter 2 turnos em cada escola, vão ser 4 escolas. As salas de aula estão pensadas para 45 alunos cada um. Pode dizer assim, mas isso é muita gente, se pensarmos no caso de Portugal, que andamos na casa dos 25, 30. Mas aqui há turmas de 60, 70, 80 e em alguns casos na escola primária, nos primeiros 2 anos, chegam a estar na mesma sala 90 alunos. O mesmo a dizer que as dificuldades, quer para os professores, quer para as crianças, são muito grandes e acabam por desistir com alguma facilidade. Depois também há o problema da falta de higiene nas escolas, porque não há água nas escolas, e como não há água também não há casas de banho. Então as meninas, sobretudo as meninas, os dados que nós temos disponíveis é que cerca de 76% das raparigas chegam à 4ª classe e saem da escola, quer porque entram naquela fase da puberdade, quer porque muitas delas já são convidadas a casar ou a juntar-se a alguém, então acabam por sair muito cedo da escola. Mas o nosso objetivo é fazer com que as crianças estejam na escola, possam ir à escola, que a escola tenha qualidade para chegar ao fim daqueles anos que estiveram dedicados ao ensino, ao estudo melhor, de facto cheguem ao fim e digam valeu a pena estar na escola, é bom estar na escola e a escola dá-nos outro futuro, dá-nos outra esperança para vivermos as nossas vidas. Portanto, foi sobretudo essa a nossa preocupação de fundo e este trabalho que eu tenho feito ao longo deste ano tem sido preparar essas escolas e preparar a concretização desse objetivo. Padre Luciano, acredito que está aí desde o início do ano, como nos dizia no início. Acredito que estas limitações da pandemia vieram dificultar ainda mais o vosso trabalho, o vosso dia-a-dia. Como é que é, Padre Luciano? Bom, é bom da verdade, eu estou de quarentena praticamente desde que cheguei, porque ao fim de pouco tempo que tinha chegado,
fiquei com malária e acabei por ficar em casa retido um mês antes de começar a pandemia. De maneira que eu praticamente tenho vivido a minha vida sempre em pandemia desde que cheguei. De qualquer modo, na vida que nós vivemos aqui no dia a dia, aquilo que está a acontecer é as comunidades que nós assistimos, que são cerca de 175, tem a paróquia, tem uma pequena capela, uma pequena igreja, no nosso caso tem uma igreja, que é a paróquia São Carlos Luanga, mas depois havia muitas comunidades que nós dávamos assistência, eram 175. Neste momento estamos reduzidos à assistência apenas à sede, porque depois todas as outras comunidades, elas reuniam-se por zonas e neste momento, como há um conjunto de exigências até bastante grande e as condições económicas das comunidades são muito pequenas, então não têm capacidade para cumprir todos os requisitos a nível da higiene, a medição da temperatura, todas aquelas medidas para higienizar cada um dos espaços onde vão ser feitas as celebrações. Isso neste momento dificulta muito as comunidades. Então nós estamos praticamente circunscritos à sede. Somos, na comunidade onde eu estou, somos 5 padres, então fazemos muitas celebrações ao fim de semana para garantir que há um maior número possível de pessoas a ir à celebração. Para ter ideia, aqui a capacidade das igrejas pode ser até metade, desde que não ultrapasse as 150 pessoas. No nosso caso, como a nossa igreja só tem capacidade para cerca de 190 pessoas, então estamos reduzidos mais ou menos a 100 em cada celebração. É o que nós estamos a fazer e pronto, cumprimos com as regras dentro daquilo que é o possível. A nível dos batismos, o sacramento do batismo, o sacramento do matrimónio, o que nós começamos a fazer foi fazer celebrações com o máximo de 10 batizandos por celebração. Então fazemos de segunda a sexta, como são muitos os batismos por cada uma das zonas que nós fazíamos, à volta dos 150, 200 por cada zona, iríamos ultrapassar os 600 batismos por ano, então estamos a fazer 10 cada dia. Daqui a alguns meses vamos acabar de fazer as celebrações todas, fazendo 10 em 10, mas é o que é possível neste momento. É o que é possível, como diz. O Padre Luciano, antes de começarmos a gravar, dizia-me que esta missão, onde está, já não é uma missão desconhecida, uma vez que já tinha estado aí há uns anos. Padre Luciano, foram muitas as diferenças que agora encontrou? Gostaria que fosse, mas na verdade não são muitas. E esteve aí há quantos anos? Há 20. Eu saí de Moçambique há 20 anos. Mas a grande diferença está no nível de ensino obrigatório para as escolas profissionais, porque eu, apesar de vir trabalhar num projeto ligado ao reforço do ensino obrigatório, onde eu trabalhei e na casa onde eu estou, que é o Centro Polivalente Leão da Ió, aquilo que nós fazemos por excelência é o trabalho profissional, o ensino dos cursos de mecânica, de eletricidade e de agronomia. A escola, do tempo em que eu estava, este é o último ano de escolaridade, portanto eles estão a fazer agora o 3º ano da escola e a partir daqui essa escola deixa de existir porque era escola de nível básico, ou seja, entravam para a escola na 8ª classe, mas agora é só a partir da 10ª classe, uma vez que o nível de ensino obrigatório deixou de ser a 7ª, isto é, a escola primária completa para passar a ser a 10ª, o ano da entrada. Portanto, neste momento nós temos 3 escolas que se fundiram numa só e chama-se agora Instituto Médio Agroindustrial do Grua. Portanto, das 3 que nós tínhamos, agora passa a haver uma só, que é esta, com a escolaridade, o ano de entrada, a 10ª classe. Essa foi a grande diferença. O resto do ambiente, esta foi a grande diferença. Sentiu-se em casa? O ambiente está muito semelhante ao que era, a população mantém-se com a mesma hospitalidade, com o mesmo sorriso, com a mesma alegria. Muitas das pessoas que eu trabalhei naquela época ainda estão a trabalhar, porque quando eu comecei ali eram muito jovens, algumas delas eram mais ou menos da minha idade, um pouco mais ou menos, e então tornou-se fácil para mim chegar, porque estava em casa, na verdade estava em casa, e basta dizer bom dia ou boa tarde em Lomboa, que então ainda mais em casa estou, porque a população conhecia-me e eu trabalhei com muita gente e trabalhei muitas coisas diferentes umas das outras, desde as aulas de matemática à física, ao trabalho na agricultura com uma quinta, ao trabalho de assistência ao colega que na altura era o Padre Hilário, o diretor, com a empresa social que nós tínhamos com 116 funcionários, portanto eu estou muito por dentro de tudo isso, era muito conhecido pela comunidade e portanto encontrei-me bem. Também porque ao longo do tempo
fui fazendo algumas visitas e, de certo modo, também ajudei a preparar, nos primeiros anos depois do meu regresso a Portugal, com o padre Adérito, os voluntários dionianos que foram em missão durante vários anos, e depois eles continuaram, eu deixei porque as tarefas que tinha em Lisboa não me permitiam estar a acompanhar, mas sim, aqui sinto-me em casa e estou verdadeiramente em casa. Portanto, a missão é sentir-se em casa? É isso que pode definir a missão para si? Sim, quando o Papa Francisco diz que é preciso estar em saída, sim, de facto eu deixei tudo, deixei a família, deixei a paróquia onde estava, em Carnaxide, deixei tudo aquilo que tinha, mas no fundo fui voltar a casa. Estou sempre em casa, em saída, mas sempre em casa. O estar fora não é necessariamente o dizer estás numa realidade desconhecida ou foste ao encontro de algo que não conhecias. Não, nem é bom, na verdade, não é isso que está a acontecer. Agora, há uma grande diferença em relação àquilo que era noutros tempos. Tem a ver com a própria linguagem, tem a ver com a maneira de estar, a sociedade tem evoluído, tem melhorado, há alguns aspectos que nós vemos que de facto a autonomia, a autodeterminação, como também aqui se diz, ou então na palavra mais simples que aqui se ouve tantas vezes aqui já somos donos, agora nós somos donos de nós próprios, somos donos da nossa vida, somos donos do nosso futuro. Então isso revela que aos poucos está a nascer e a crescer cada vez mais esta ideia de que é um país, tem autonomia e que tem que crescer. As dificuldades ainda são muitas, porque a maior parte da população vive sem água, sem eletricidade, não existe, nem sequer sabe o que é que significa uma botija de gás, não tem noção do que é que isso é, apesar de Moçambique ser um dos países, isto é o grande paradoxo deste país, apesar de Moçambique ser um dos maiores países a nível da produção do gás, ou assim se pretende, mas de momento a população não tem acesso a essa realidade. Então se nós estivermos na zona onde eu estou a viver, menos ainda, aí é que não existe mesmo nada. Padre Luciano, esperamos que esse vosso contributo aí da Congregação dos Sacerdotes do Coração de Jesus nessa zona possa fazer a diferença também nesta área da educação a que se propõe. Para terminarmos esta conversa, pedi a Padre Luciano só para nos deixar ficar uma mensagem para este outubro missionário, em tom testemunhal, a dar aqui também uma palavra, quem sabe, a todos os outros missionários ou a quem um dia sonha ser missionário. O Papa Francisco convida-nos este ano com as palavras de Isaías: eis-me aqui, envia-me. Então o convite que eu faço é: deixem passar a pandemia, mas enquanto ela dura, preparem-se bem e depois ponham as malas e venham ao caminho, porque vale a pena ser missionário, vale a pena anunciar o Evangelho e dar a conhecer Jesus Cristo pelo mundo fora. E Moçambique é uma boa opção para dar a conhecer Jesus Cristo. Bem-aja, obrigado por este convite e que todos possam viver intensamente este ano missionário, ou melhor, este dia missionário, dia das missões, este mês, para completar aquele mês missionário que o Papa tinha sugerido o ano passado e que depois em Portugal, como sabe, também foi o ano missionário que eu vivi intensamente como responsável da animação missionária com os missionários e as missionárias em todo o país, de maneira particular na Diocese de Lisboa e nas Dioceses do Sul. Obrigado, bem-aja. Obrigada a nós, aqui da parte da Eclésia, ao Padre Luciano Vieira, por este testemunho e por esta disponibilidade de conseguir também conversar connosco. Resta desejar uma boa missão. Para quem nos acompanha, pois já saiba que durante o mês de outubro vamos tentar ir aos 4 cantos do mundo e falar com os missionários, saber do seu dia-a-dia e da sua realidade. Muito obrigada.